Equivalência de proposição. O que é equivalência de proposição? Durante o nosso curso, desde os encontros anteriores, desde o primeiro encontro, a gente vem trabalhando com proposições. Vocês já aprenderam o que são proposições, já aprenderam a diferença entre proposição simples e proposição composta, já aprenderam a analisar proposições compostas, tendo em vista as proposições simples que as compõem. Vocês já aprenderam a trabalhar com os conectivos, que são aquelas palavrinhas que unem na verdade entre aspas, depende do conectivo, mas ligam, melhor dizendo, uma proposição simples a outra ou outras proposições simples. Então vocês já aprenderam o que são proposições. Depois nós aprendemos também a negar proposições. Vocês viram que negar proposições não é tão difícil na lógica. E agora a gente entra aqui num outro conteúdo, que é a equivalência de proposições. O que é equivalência de proposições? A equivalência, e nós vamos começar pela parte mais simples de equivalência, nada mais é do que você encontrar uma proposição, geralmente composta, que é equivalente a uma outra proposição dada. Na verdade, não estamos falando aqui de igualdade. Não é igual. Não é igualdade. Vou voltar isso aqui daqui a pouco no slide. Não é igualdade, mas sim equivalência. Ou seja, determinada proposição, se ela é equivalente a outra, isso significa que ela possui ela possui a mesma estrutura de conteúdo da outra, ok? Vai ficar melhor daqui a pouquinho. Observe, dupla negação. Esta é a mais, digamos assim, a mais boçal das equivalências. Dupla negação. Já falamos sobre ela, inclusive, embora a gente não tenha dado o nome de equivalência. Dupla negação é o seguinte, a gente sabe que a negação da negação é uma afirmação. Observe, a negação de não ter, a gente sabe que esse tio aqui é o sinalzinho de não, a negação de não ter é P. Um não acaba cancelando o outro. Isso significa o quê? Que observe a primeira frase. Não é verdade que Colombo não descobriu a América. Não é verdade que Colombo não descobriu a América. Gente, se eu digo que não é verdade que Colombo não descobriu a América, logo Colombo descobriu a América. Então nós temos aqui a proposição simples P, Colombo descobriu a América. Não é verdade que Colombo não descobriu a América. Então, quando você tem dois nãos, você automaticamente, um anula o outro. Então você passa a ter uma afirmação. O que temos aqui? A primeira sentença, ela é equivalente à segunda. É equivalente. Elas querem dizer a mesma coisa, embora usando palavras diferentes. A estrutura lógica delas é a mesma. A dupla negação é a mais boçal, é a mais simples das equivalências, e em geral você não vai encontrar em provas ela sozinha, né? Geralmente é uma combinação. Propriedade comutativa. Vocês já estão acostumados com a propriedade comutativa em algumas operações matemáticas. Quando eu digo, por exemplo, 5 vezes 7, é a mesma coisa que 7 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 5, 35. Se eu trocar de lugar os fatores, não vai alterar o resultado. Esta é a propriedade comutativa. Nós temos também a propriedade comutativa aqui na lógica. E na lógica, a propriedade comutativa, embora ela não possa ser feita com todos os conectivos, mas ela é perfeitamente possível na conjunção, como estão vendo aqui. Observe, P em conjunção com Q é a mesma coisa que Q em conjunção com P. Mas ela pode também ser utilizada na disjunção e na bicondicional, como veremos aqui. P em conjunção com Q é a mesma coisa que Q em conjunção com P. Parece brincadeira, mas existem questões, muitas questões, com a propriedade comutativa e muita gente erra isso aí. Muita gente boa erra isso. Observe, Joana é advogada e Paulo é engenheiro. Eu posso inverter a posição da proposição P, Joana é advogada, com a proposição Q, Paulo é engenheiro.
E posso dizer, Paulo é engenheiro e Joana é advogada. Mas professor, isso é óbvio. Cuidado, nem tão óbvio assim. Por exemplo, há conectivos que não aceitam de forma alguma a propriedade comutativa, como por exemplo a condicional. Lá vem o senhor de novo com condicional, é verdade. P em condicional a Q jamais será a mesma coisa que Q em condicional a P. Então, parece muito fácil no início, mas em verdade a equivalência de proposições derruba muita gente em prova e vocês precisam se preocupar com isso. Bom, então a gente viu que a propriedade comutativa, comutar quer dizer mudar, trocar de posição. O que a gente fez aqui foi trocar de posição uma proposição com outra. P em conjunção com Q é a mesma coisa, equivale a Q de Queiroz em conjunção com P de Paulo, de Pato, né? E a propriedade comutativa não é aplicada só na conjunção. Você pode aplicá-la, por exemplo, na disjunção. Nós temos ali P em disjunção com Q. P ou Q, por exemplo. É a mesma coisa que Q ou P. Q em disjunção com P. Ou seja, P de Paulo em disjunção com Q de Queiroz é equivalente a Q de Queiroz em disjunção com P de Paulo. Ok? Observe. Olha as sentenças. A mesma sentença, porém agora com outro conectivo. Joana é advogada ou Paulo é engenheiro. Ou Paulo é engenheiro. A mesma coisa que Paulo é engenheiro ou Joana é advogada. Então essa inversão, você pode, professor, mas isso é muito simples. Isso é muito simples, meu mestre. Tranquilo, mas é verdade. Acontece que essas coisinhas simples, muita gente acaba renegando isso aí. Acaba subestimando quem vai avaliar, quem vai aplicar a prova, a banca que vai fazer as questões. Mas isso, dentro de um contexto, traz alguma complicação, como nós veremos em algumas questões aí. Propriedade comutativa também se aplica a bicondicional. P em bicondicional a Q é a mesma coisa que o contrário. Q em bicondicional a P. Observe. Chove-se e somente se faz sol. Faz sol, se e somente se chove. Ok? Então, gente, como vocês gostam de falar, inversão. Você pode inverter na condicional, na disjunção e na bicondicional, tá? Nessas três você pode utilizar a propriedade comutativa, trocar de lugar. Por favor, nunca façam isso, nunca tentem aplicar a propriedade comutativa quando o conectivo for, por exemplo, uma condicional, tá? P em condicional a Q jamais será equivalente a Q em condicional a P, tá? Não confundam bicondicional com condicional. A gente vai agora ver outras formas. Agora sim, nós vamos... Tava muito fácil para ser verdade, né? Agora sim nós vamos trabalhar com algo mais complexo.